Que Deus nos abençoe na tarde de hoje, né? Agradecendo a vocês que as sacolinhas foram todas apadrinhadas. Esse ano foi um recorde, né? Então, no final de outubro ainda, graças a Deus, né? Já foram todas apadrinhadas, né? Agora o que nós estamos precisando é das cestas, né? Dos mantimentos, né? Porque cada coisinha que a gente traz, um arroz, um feijão, né? Já ajuda a montar as cestas para o pessoal aqui do entorno. Porque o nosso entorno é muito necessitado. Famílias muito carentes, né? Muito carentes. E, claro, eles vêm aqui bater a nossa porta, né? Pedindo aí uma cesta básica, algum alimento, né? E sempre a gente tenta ajudar esses irmãos, né? Como diz Chico Xavier, ainda bem que nós podemos ajudar. E não somos os ajudados, né? É um privilégio podermos ajudar as pessoas, né? Graças a Deus. Eu vou ler aqui a nossa mensagem. Tirar o óculos, né? Nossa mensagem de hoje, do nosso livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca. Quando uma pessoa transgride uma lei terrena, ela sofre sanções que vão de multas, indenizações até a privação da própria liberdade. Da mesma forma, quando não observamos as leis divinas, sofremos o embargo de problemas que somente desaparecerão quando nos harmonizarmos com a justiça cósmica, pelas vias do amor e da caridade. Como conhecer então essas leis, já que são tão importantes para nós? Teríamos que ler todos os textos sagrados para descobri-las? Paulo, o apóstolo, nos apresenta um caminho mais fácil, pois toda a lei é cumprida em uma palavra, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos pensar nisso. O cumprimento de toda a lei se resume em um único mandamento: ame. Ame a si mesmo, ame ao seu próximo, ame a Deus. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos primeiro agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade que nos foi dada na tarde de hoje de estarmos todos juntos aqui em seu nome. E vamos pedindo a proteção, o amparo e a inspiração para cada um de nós na tarde de hoje. Que possamos, Mestre amado, fazer a tua vontade e não a nossa. Sede conosco hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Hoje, a palestrante serei eu. O nosso tema é depois da morte. Qual é a grande dúvida de todos nós aqui na Terra? Né? Para onde nós vamos? O que vai acontecer depois da morte? Como que eu vou estar depois que eu morrer? E será que a gente morre? Né?
Vamos lá. Não está indo, Sérgio? Você passa para mim aí? Não está indo aqui. Então, a causa do temor da morte. O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência divina e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Está no livro O Céu e o Inferno. É claro que se nós não tivéssemos temor à morte, atravessaríamos a rua sem olhar para nenhum lado, cairíamos de um precipício, né? Porque não teríamos nenhum medo, né? De nada que pudesse provocar a nossa morte. Então, o temor da morte é providencial para que possamos ficar vivos, né? Para que possamos nos cuidar, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa integridade física. Então, é necessário para nós o temor da morte. Vê aí, Sérgio. A hora derradeira, dolorosa e cheia de angústias para uns, a morte é para outros apenas um sono suave, seguido de um despertar agradável. O desprendimento é rápido, a passagem fácil para aquele que cumpriu seus deveres. Desvencilhou-se previamente das coisas desse mundo e aspira aos bens espirituais. Será que nós estamos neste patamar desta passagem agradável? Será que estamos realmente desprendidos dos bens materiais, a ponto de conseguir fazer essa passagem com tranquilidade? Porque o que é que atrapalha o nosso desenlace? São os nossos apegos. Apego às coisas materiais, apego aos familiares, né? E nós sabemos que não levaremos nada daqui. Que todos aqueles vão ficar aqui, né? Como minha mãe dizia, a gente nasce sozinho e morre sozinho. Nunca, né? Até os gêmeos, cada um vai ter o seu momento, né? Então, nós temos que nos conscientizar disso. Que tudo que nós temos aqui na Terra é uso e fruto. Nada é nosso. Nada que eu não possa levar comigo é meu. Nada. E o que é que nós presenciamos hoje nos velórios, a maioria deles? Pessoas já discutindo patrimônio. Em pleno velório. Quer dizer, o falecido nem esfriou ainda, dependendo da morte, né? Já estão discutindo o que vão fazer com aquele patrimônio, como que vai ser vendido, como que vai ser repartido, né? Então ainda falta muito o que? A falta de respeito com este momento, né? A prece, a gratidão por aquele ente querido estar com a gente, né? Mas hoje, infelizmente, as questões materiais, elas estão cada vez mais fortes. E substituindo o quê? O amor à família, as relações familiares, né? Caibar Schutel, o bandeirante do Espiritismo. Caibar Schutel foi um espírita que aqui no interior de São Paulo conseguiu propagar a doutrina espírita por toda São Paulo, em uma época muito difícil, em que a igreja dominava tudo, né? Mas ele era um homem muito desprendido, muito inteligente e muito empreendedor, né? No dia 30 de 1 de 1938, desencarna o pai dos pobres de Matão, aos 69 anos de idade. Poucas horas depois, através de um grande amigo, dá a sua primeira comunicação
e abraça a todos os companheiros, se dirigindo a cada um com palavras que só os mesmos conheciam. Como ouviu os companheiros falando sobre um túmulo, ele disse que espírita não precisa de túmulo, mas se quisessem podiam fazer uma simples lápide, e se quiserem escrever algo nela, escrevam isto: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Eles estavam velando ele, né? Velando ele ainda. E ele veio dar a comunicação. Porque ele ouviu eles discutindo entre eles para fazer lá um túmulo bonito, com honrarias para ele, né? Aí ele logo já veio dar a comunicação dele, falando que não queria nada disso. Que escrevesse aquilo que ele falou ali. Agora vocês veem o desprendimento desse homem. Acabar de desencarnar, já vir dar comunicação e orientação, porque além dele dar a comunicação, ele orientou os trabalhadores do centro nas diretrizes que o centro teria que tomar a partir daquele momento. Então, para a gente ver que a evolução desse ser, Caibar Schutel, né? Divino. A felicidade de Bezerra de Menezes. Um dia perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade. Quando chegou ao plano espiritual, ele respondeu: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e tocando me falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e vi a bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvi um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer do leito, amparou-me até uma sacada e ouvi meu filho. Uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço a ninguém. Quem são? São aqueles espíritos atormentados que chegavam às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E o Dr. Bezerra concluiu: a felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para tapetar a senda que um dia percorreremos. Então, esta é a passagem que Bezerra se encontra no plano espiritual. Ele acabou de desencarnar. Todos nós aqui sabemos que Bezerra desencarnou. Ele ficou muito tempo acamado, só mexia os olhos, mais nada. Ele não falava, ele não se mexia, né? E Bezerra morreu sem um centavo no bolso. Né? Não é à toa que ele era o médico dos pobres. Não é verdade? Até para fazer o enterro de Bezerra, teve que fazer uma vaquinha entre os companheiros dele. E os companheiros dele fizeram uma vaquinha para fazer o enterro dele. E fizeram uma vaquinha para poder ajudar a família a sobreviver por mais algum tempo. Até estabilizar as coisas. Né? E durante o tempo em que ele ficou acamado, os amigos colocavam moedas embaixo do seu travesseiro. Para quando fosse trocar roupa de cama, a família tivesse ali algum dinheiro para comprar comida e remédio. Né? Para não envergonhar a família. Então os amigos começaram a ter essa atitude. E ele via quando eles faziam isso, e ele chorava, né?
Então, a cada um que colocava uma moeda embaixo do travesseiro dele, ele se emocionava, né? Porque vocês imaginem a situação, né? Mas Bezerra foi e é um espírito de grande envergadura. De grande envergadura. Um exemplo para todos nós. Claro que o nosso maior exemplo é Jesus, né? Mas Bezerra também foi um grande exemplo para todos nós. Um homem que na vida só fez ajudar o seu próximo. Às vezes ele não tinha um centavo para pegar o bonde, ele ia a pé para casa. Porque o último centavo ele já tinha dado lá atrás, para alguém que pediu. E muitas vezes também ele não tinha nem o que comer em casa. Pouquíssimas coisas eles tinham às vezes para se alimentar. Mas ele não deixava de fazer a parte dele, né? Ele era muito devoto de Nossa Senhora e em tudo ele falava que Nossa Senhora iria prover. Não iria deixar faltar o necessário para eles. E realmente o necessário mesmo nunca faltava. Sempre alguém vinha e doava para eles, para a família, algo para eles terem ali para se alimentar, né? Divino. O tão temido julgamento final. O julgamento está na sua própria consciência, onde ele vai encontrar a sua recompensa ou seu castigo. Ele é o seu próprio juiz. Ao se libertar da vestimenta de carne, a sua alma surge nua, deixando nela ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Está um livro Depois da Morte, que aliás é o livro em que eu fiz esse trabalho, essa palestra, né? Então, o que ele está falando para nós aqui? Que Deus não vai nos julgar, Jesus não vai nos julgar. Quem nos julga somos nós mesmos. Porque quando nós desencarnamos e damos conta de todo o mal que a gente fez aqui, né? De todos os equívocos que nós fizemos aqui, de todas as dores que nós causamos aqui, o que a gente quer naquele momento? Uma forma, uma maneira de poder reparar tudo isso. Não é? E aí Deus nos dá o quê? A bendita oportunidade de reencarnar novamente aqui na Terra. E reencarnar com aqueles os quais nós prejudicamos. Os quais nós lapidamos. Né? E aí quando chegamos aqui, a gente fala o quê? Nossa Senhora, eu não pedi para vir nessa família. De jeito nenhum. Eles são muito estranhos. Né? Que situação mais difícil. E aí vem aquelas discussões entre familiares, aquele mal-estar entre pai e filho, entre mãe e filha, entre parentes próximos. E você não tem nada que explique isso. Então o que vai explicar isso são as reencarnações passadas. Né? Porque nós pensamos que tudo que nós fazemos aqui não tem importância. Não tem importância se eu passo a perna no outro. Não tem importância se eu mato meu vizinho. Não tem importância se eu vou roubar um banco, uma loja. Não tem importância. Morreu, acabou. Acabou tudo. Não é assim que a gente pensa? 99% não pensa assim das pessoas? Morreu, acabou. E daí? E daí? Não é? Você pega seu carro alcoolizado, vai e mata um jovem ali, atropela uma família, passa por cima de um motociclista. E daí? Não foi minha intenção. Eu só estava alcoolizado. Foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade.
né? Então, tudo que nós fazemos, de bom ou de ruim, é responsabilidade nossa. Sempre foi e sempre será. E nós iremos responder por tudo isso. Não tenho dúvida. Aqui, do outro lado, e retornando aqui novamente. Como os antigos diziam, aqui se faz e aqui se paga. Só que eles não sabiam que esse se paga, que esse ressarcir seria uma próxima reencarnação, né? Mas já eram sábios nas colocações que eles faziam, né? Pode ir, Sérgio. A erraticidade. Os espíritos nos ensinam que na vida além túmulo não há lugar para a contemplação estéril. Em toda parte, multidões de espíritos sobem, descem, agitam-se na luz ou nas trevas. No livro O Céu e o Inferno, os espíritos nos dizem que cada um tem a sua missão a cumprir. Os seus protegidos a assistir, amigos da terra para visitar, almas sofredoras para consolar. Então, a erraticidade é um período em que o espírito fica no plano espiritual, estudando, trabalhando, se preparando para auxiliar aqui na terra e também para reencarnar posteriormente. Nos livros de André Luiz, a gente presencia muito isso, os espíritos vindo aqui na terra, trabalhando, auxiliando as famílias, né, ajudando as famílias em situações muito difíceis. Eles estão sempre presentes. Então nós nunca estamos sozinhos, né? Porque sempre tem o nosso mentor ao nosso lado, o nosso anjo de guarda. No nosso lar sempre vai ter ali um espírito amigo. Muitas vezes pode ser um espírito familiar que está ali com a gente, nos protegendo, nos auxiliando. Então sempre teremos um espírito amigo ao nosso lado. Basta que estejamos receptivos. Quando eu estou pensando no mal, agindo no mal, eu estou dando guarida para quem? Para os espíritos bons? Para o meu mentor? Para o meu anjo de guarda? Não. Estou dando guarida para os espíritos inferiores. Porque tudo é vibração. Tudo é vibração. Se eu me sintonizo no mal, eu vou atrair o mal. Se eu me sintonizo no bem, eu vou atrair o bem. Pensemos nisso. Tudo é sintonia. Tudo é sintonia. Situações pós-morte. Espírito preso ao corpo, acompanha velório, enterro e até sente a decomposição. Tem muitos espíritos que não conseguem se desvencilhar. Não conseguem. Ficam ali presos ainda à sepultura. Né? Depois de algum tempo, depois de tantos os irmãos irem lá tentar ajudar, acabam tirando eles de lá. Mas tem espírito que realmente acompanha tudo. Tudo que você está falando dele no velório, ele acompanha também. Né? As coisas boas, as coisas ruins que são faladas ali no velório, muitos deles estão acompanhando. Não é verdade? Espírito... Né? Não, volta. Aí. Espírito que ignora que já está desencarnado, continua no lar, indo ao trabalho, conversa com as pessoas e, claro, sente que há algo estranho à sua volta. Esses são os chamados encostos que a Igreja Católica fala. Né? Espíritos que ainda não partiram daqui. Ainda se encontram entre nós. Ainda estão meio perdidos. Quem assistiu o filme Ghost viu lá, né? Ele não foi embora. Abriu um portal, uma luz, mas ele não foi. Porque ele tem um livre-arbítrio. O espírito tem um livre-arbítrio. Ele só vai a hora que ele quer. Por isso que nós temos as reuniões mediúnicas. Para poder orientar esses irmãos. Dialogar, conversar com eles. E ajudá-los a partir. A não ficarem mais aqui. Né? Espíritos que trazem sua consciência perturbada por erros cometidos, remorsos tardios, tempo perdido, angústia, estes são atraídos para o umbral.
devido à sua energia, porque o umbral, somos nós que criamos o umbral. O umbral é criado pela consciência dos espíritos. Né? Então eu sempre vou me juntar com aqueles que sentem, que pensam e que são igual a mim. Não é? Sempre. Se eu faço parte de uma quadrilha aqui na Terra, e se eu desencarno, eu vou para onde? Vocês acham que eu vou para o nosso lar? Eu não vou querer ir para o nosso lar. Não tem ninguém que eu conheço lá. Eu vou querer ir para onde tem os meus afins. Aqueles que trabalham comigo. As pessoas pensam assim: bandido bom é bandido morto. Só que eu falo para vocês, bandido morto aqui é mais um bandido lá do outro lado, engrossando a fileira dos grandes chefões, que não são poucos. Tá? Não pensem que no plano espiritual também não tem organizações. Tem organizações muito bem elaboradas, com irmãos que estão o tempo todo agindo aqui na Terra também. Né? Auxiliando essas quadrilhas, auxiliando os traficantes. Vocês acham que os traficantes também não pedem auxílio plano espiritual? Né? Acha que eles também não rezam lá para os comparsas deles? Claro que rezam. Então nós temos que ter essa noção de que quando desencarna algum aqui, ele já vai ser recrutado do outro lado. Ele vai engrossar o exército que existe do outro lado. Que não são poucos. Né? Vamos lá. Espíritos que ficam nas trevas são vingativos, perversos, rancorosos, são obsessores de encarnados e desencarnados. Espíritos vão para hospitais no plano espiritual para refazimento. Espíritos vão para as colônias no plano espiritual para estudar e trabalhar e se preparar para a próxima reencarnação. Espíritos evoluídos vão para regiões de luz para servirem. Então o espírito evoluído, ele não vai tocar harpa, ele não vai ficar cantando no plano espiritual, ele não vai ficar dormindo. Ele vai trabalhar, ele vai auxiliar aonde necessita. Né? Segundo os livros que a gente lê na doutrina, Maria de Nazaré e toda a sua equipe auxilia até os dias de hoje os suicidas. Ela vai resgatar, junto com a equipe enorme que ela tem, que são os servos de Maria. E eles vão nos umbrais, eles vão nas furnas, eles vão nos lugares mais improváveis, resgatar irmãos que se suicidaram. E que já estão prontos para serem resgatados. Então, trabalho é aqui e trabalho também é do outro lado. Quanto mais conhecimento, quanto mais elevação, mais trabalho a gente vai ter. Sempre. Né? Vamos colocar o vídeo? Vou colocar 3 videozinhos para vocês, tá? Vou ficar aqui. A morte não nos destrói. Então aumentei. A morte que causa tantos danos, o Espiritismo matou. Certo dia eu proferi uma palestra e disse assim: o Espiritismo matou o maior adversário da vida. E alguém perguntou: qual é? Eu disse: a morte. Porque ninguém morre. Transfere-se de uma faixa vibratória para outra. Como devemos agir para conseguirmos uma Chico morte Xavier no suave Pinga Fogo. e tranquila? Isso é difícil, né, Chico? O Espiritismo não oferece a solução do problema como novidade, porque o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é um hino à imortalidade da alma, e Ele próprio nos deu o quadro inesquecível da sua própria ressurreição. A morte suave, do ponto de vista de continuidade de paz
para além desta vida se deve à consciência tranquila. Cumpramos os nossos deveres, compreendendo que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Falou tudo, não? Agora é Raul Teixeira. A morte é uma libertação para quem viveu se libertando. A morte é uma escravização para quem viveu se escravizando. Quem é que vive se libertando? Quem é que vive se escravizando? Vive se escravizando a pessoa que põe todas as suas fichas nas coisas que vão ficar aqui. O meu valor maior é meu carro, é minha casa, é minha mulher, é meu marido, é meu filho, é meu isso, é meu aquilo. Obviamente, na hora que eu tenho que deixar para trás tudo isto, eu estou escravizado. Eu estou numa tormenta sem tamanho. Quando nós vivemos no mundo, usando as coisas, sem permitir que essas coisas nos usem, eu não sou escravo da minha casa. Eu adoro a minha casa, mas se eu tiver que ficar sem ela, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, eu vou viver do mesmo jeito. Eu adoro o carro que eu tenho, mas o dia que eu não tiver, eu tenho minhas pernas, eu serei feliz do mesmo jeito. Essas são as pessoas que vão se libertando enquanto estão vivendo no corpo físico. Que maravilha, não? 3 ícones da doutrina espírita. 3 ícones, né? Divaldo fala que o Espiritismo matou a morte. Realmente. O Espiritismo veio trazer o Consolador prometido, né? Que diz que a gente não morre. Nós continuamos. Só morre o nosso corpo físico. Nosso espírito continua sua caminhada, sua trajetória, né? Aí vem Chico Xavier e fala: como morrer tranquilamente? É só ter a consciência tranquila, né? E Jesus foi o primeiro a nos mostrar que a morte não existia. Porque ele foi o primeiro a vir em espírito. Porque é claro que ali não era o corpo físico de Jesus. Ali era o espírito dele, né? O perispírito dele que apareceu aos irmãos. Que se materializou ali. Então Jesus foi o primeiro a nos dizer que a morte não existe. Que nós continuaríamos vivos como ele continuou vivo. E Raul Teixeira vem nos falar o quê? O desapego. Uso e fruto. Mas não se apegar. Nós somos usufrutuários de tudo que nós temos aqui na Terra. Mas não somos donos de nada. Se eu tentar achar que eu sou dono de alguma coisa, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar atrás de tudo que é meu. Atrás dos meus carros, das minhas casas, dos meus familiares, das minhas terras. Porque afinal de contas é meu. Eu não vou deixar para ninguém. Não é assim que a pessoa pensa? Então, nós temos que ter a consciência de que nós podemos ter o que a gente quiser. Mas nós temos que ter a consciência que nós vamos deixar aqui. Então, procuremos já deixar antes de partir. Vamos começar a fazer esse exercício, né? Em vez de é meu, é nosso. Não, esse carro é meu, você não pode pegar porque é meu carro. Não, esse carro é nosso, é da família. Todos podemos usar o carro. Né? Essa casa de praia é nossa, é de todos nós. Todos podemos usar essa casa de praia. Porque no fim, tudo é de todos. E tudo é de ninguém. Essa é a realidade, não é? Então, como diz o nosso irmão Chico, que tenhamos a consciência tranquila. E sempre quando nós formos deitar, fazermos aquela análise que Santo Agostinho fazia. O que foi que eu fiz de mal hoje, o que foi que eu fiz de bom hoje? O que eu posso melhorar? Porque nós nunca sabemos se o amanhã vai chegar. Às vezes ele não chega. Às vezes nós só temos o hoje mesmo, né? Então que possamos partir daqui quando chegar a nossa hora, bem, com a consciência tranquila,
Isso é que é o mais importante, né? Então, que Deus abençoe a todos.